Oi, pessoal. Vamos para a explicação da atividade de hoje. Primeiro no livro de História, tá? Começando na página 60, que vai falar sobre os costumes, uma mistura de costumes. As diferentes origens contribuíram para a grande diversidade de costumes das famílias brasileiras. Na rua, na escola, no trabalho, as pessoas se encontram e convivem. Nessa convivência, cada uma aprende algo dos costumes da outra. Por exemplo, muita gente tem o hábito de comer mandioca, que é de origem indígena, ou de comer carne cozida com inhame, um legume trazido pelos povos africanos. E de vez em quando é muito bom tomar uma sopa, como fazem os portugueses. Você gosta de algum desses alimentos? Então, assim, os alimentos que nós temos costume de comer hoje no nosso dia a dia, muitos foram outros povos que trouxeram para a nossa cultura. Então, como eu acabei de ler para vocês, né? A mandioca é indígena, né? É o inhame, o legume que veio da África, alguns legumes. A sopa, que é uma origem dos portugueses, que aprendemos com eles, certo? Então, aqui você vai completar as frases com o nome dos pratos retratados nas fotos. Letra A é a tapioca, né? Letra B é uma sopa. Letra C é uma comida chamada quibe. E na letra D é um acarajé. Então, todos esses são alimentos que nós aprendemos esse costume de outros povos, certo? Então, aqui, letra A. A é feita de farinha de mandioca. A origem desse alimento é indígena. Então, qual é desses que é feito de farinha de mandioca? É a tapioca, de farinha de macaxeira, né? A tapioca. Então, aqui na letra A, você vai escrever tapioca. B. O costume de tomar foi trazido pelos portugueses. Tomar o que daqui? Tomar sopa. Então, aqui na letra B, você vai escrever sopa. C. O é um prato de origem árabe. Desses aqui, o quibe é um prato de origem árabe. Então, aqui na letra C, ó, quibe. D. O foi trazido ao Brasil pelos povos africanos. O acarajé foi trazido pelos africanos. Então, você vai escrever aqui na letra D, acarajé. Aqui na página 61, vai falar sobre os costumes nas famílias do passado. No passado, há pouco mais de 100 anos, as famílias brasileiras eram diferentes das famílias atuais. As famílias eram geralmente mais numerosas. Os rapazes, e principalmente as moças, se casavam muito jovens e tinham muitos filhos. Nessa época, apenas os homens de famílias ricas eram educados para ter uma profissão e continuar estudando até a universidade. As tarefas da casa eram obrigação apenas das mulheres. Tá? Então, antigamente, né, no passado, as famílias tinham um costume bem diferente das de hoje em dia, né? Primeiro que tinham muitos filhos, os rapazes e as moças se casavam muito cedo. Apenas os homens, né, principalmente de família rica, que aprendiam uma profissão para trabalhar, e a mulher era só para ficar em casa cuidando da casa e dos filhos. Então, aqui a gente tem uma foto de uma família do passado, tá? Aqui, ó, família fotografada em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em cerca de 1915, mais ou menos. Essa foto foi tirada em 1915, tá? Então, número 1, observe a foto acima e responda as questões. A.
quando e onde essa foto foi tirada. Então, já falei para vocês, mostrei aqui na legenda, né? Rio Grande do Sul, em 1915. Então, você vai escrever aqui na letra A, isso que está sublinhado aqui, que eu sublinhei agora no livro. B. Quantos adultos fazem parte dessa família? E quantas crianças? Então, a gente pode observar aqui, ó, 2 adultos e 1, 2, 3, 4, 5 crianças. Então, você escreve lá, ó, 2 adultos e 5 crianças. Aqui embaixo é só para a gente conversar mesmo, para a gente observar as roupas das pessoas que estão na foto, né? Então, o pai, assim como os filhos homens, estão de terno e gravata. As mulheres, a mãe e as filhas é que estão vestidas um pouco diferentes. E também esse costume dessas roupas também faz parte do passado. Hoje em dia, no nosso dia a dia, né? A gente não se veste dessa forma, né? Certo? É bem diferente do que a gente usa hoje. Pronto, essa foi a atividade de história. A próxima é a de ciências. No livro de ciências, vamos começar aqui nessa página 68. Na página 68, nós vamos ler um pouco sobre o temível Teiu Caiçara. Então, vamos entender o que é isso. Você já ouviu a palavra caiçara? Ela é usada para nomear comunidades que vivem há muitos anos próximas ao litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Paraná. Então, caiçaras são povos que vivem próximas ao litoral, à praia, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Paraná. Caiçara é uma palavra de origem tupi-guarani, né, indígena, que significa cerca de madeira, geralmente bambu, que protege as aldeias indígenas, evitando a entrada de inimigos ou as roças contra animais que podem comer as plantas. Então, esses povos, eles usam uma cerca de madeira para proteger suas aldeias. Na Barra do Ribeira, litoral de São Paulo, existem algumas comunidades caiçaras. Um animal muito comum de lá é o teiu, um lagarto bem grande. Então, aqui a gente pode ver, ó, algumas fotos, né, do litoral, lá perto lá do mar, tem a mata aqui, ó, e aqui uma criança caiçara brincando na praia. Acompanhe a história a seguir, baseada no cotidiano das comunidades da Barra do Ribeira. Quem anda no mato sabe muita história de cobra. E quem anda na Barra, que é esse lugar aqui dessa foto, pela zona da praia, conhece um monte de casos de lagarto. E o lagarto principal por aqui é o teiu. Ele pode medir 1,40 m e pesar até 5 quilos. É um dos maiores lagartos do Brasil. Então, aqui tá a foto dele, ó, o lagarto teiu. Ele come frutas, aves, uns bichos roedores e insetos, mas gosta mesmo é de ovo. Adulto, ele fica bravo e pode morder ou dar rabanadas. Ele bate o rabo como um chicote. Às vezes morde e fica grudado em quem tenta jogar pedra nele. A gente pensa que o lagarto é bonzinho. Chega perto, ele corre. Mas se provocar, for atrás dele, o bicho vem atrás. Então, ó, aí fica um alerta, né, pra gente quando encontrar certos animais, a gente não provocar ele, não ficar atrás dele, porque a gente não conhece se ele vai atacar, se ele não vai, tá vendo? E esse daqui, ó, ele morde e fica grudado na pessoa se a pessoa provocar ele e quiser maltratar ele, tá? Então, ele vive perto, numa região de mata, encontrada em praias como São Paulo, né? Praias de São Paulo, do Rio de Janeiro, certo?
Aqui fala também que ele é um dos maiores lagartos do Brasil. Por isso, por ele ser considerado um dos maiores lagartos do Brasil, a gente diz que ele é um bicho, né? Que já faz parte do Brasil, certo? Aí, virou a folha. Página 70. Leia as legendas das imagens em A e B e marque de verde a abelha exótica. Marque de vermelho o abrigo da abelha nativa. Então, aqui tá mostrando, essas são as figuras A. Aqui a abelha e aqui o abrigo dela. Então, aqui na legenda, tá explicando o que tá mostrando essas duas imagens. A abelha jataí é nativa do Brasil. Ela constrói seus ninhos com uma abertura em forma de túnel. Então, essa abelha, ela é nativa comum no Brasil. Essa letra B, que a gente pode ver aqui, ó, é a abelha Europa. Ela é exótica no Brasil. Ela pode construir ninhos enormes. Sua ferroada é muito dolorida. Então, aqui é a abelha exótica e aqui é o ninho que elas podem construir ninhos enormes. Então, de verde a abelha exótica. Então, essa é a exótica. Então, você vai pintar esse quadradinho de verde, esse e esse. E de vermelho, a abelha nativa, o abrigo. Essa é a abelha nativa e aqui o abrigo dela. Então, você vai pintar aqui de vermelho, aqui dentro desse quadradinho, certo? Aqui a 2 é só pra gente conversar sobre por que é importante preservar as matas e outros ambientes para a sobrevivência dos animais. Então, como a gente tem visto já em ciências, os animais, eles dependem, né, dos ambientes que tem vegetação, das matas, das florestas. Então, se a gente não cuida, se a gente destrói esses lugares, esses animais vão perder o seu local, o seu abrigo, né, e as árvores de onde eles tiram sua alimentação. E aí, os animais que dependem da vegetação, eles vão acabar morrendo por não ter o que comer nem onde se abrigar. Na página 71, tem um poema que diz assim: macaco-aranha, búgio guariba, sagui de bigode e outros macaquinhos, ararajuba, sabiá-cica, gavião de penacho e outros passarinhos, cachorro vinagre, gato palheiro, cervo do mangue e outros bichinhos. Moram nas matas, nas beiras de rio, no alto das árvores em todo o Brasil. Então, é um poema que fala sobre os bichos, alguns bichos que a gente pode encontrar no Brasil. Aqui é o mapa do nosso Brasil, né? E alguns dos bichos que a gente pode encontrar. Então, na letra A, esse poema recebeu o título Brasileirinhos. Em sua opinião, por que os autores fizeram essa escolha? O título desse poema é Brasileirinhos. Por que será que ele tem esse nome? Ele tem esse nome porque ele fala dos animais que vivem no Brasil, que são nativos do Brasil, né? Então, aqui na letra A você vai escrever porque os animais são do Brasil, certo? Na letra B, é para sublinhar os versos que citam os ambientes em que esses animais vivem. Então, aqui, olha. Moram nas matas, nas beiras de rio, no alto das árvores em todo o Brasil. Então, matas, rio, árvore são os ambientes em que esses animais, eles vivem. Então, você vai sublinhar, passar um traço nessas frases que eu tô mostrando aqui, ó, que estão sublinhadas, certo? Letra C é para dar exemplos de animais que vivem em cada ambiente desse. Então, na mata, que animal a gente lembra que vive na mata?
Nas beiras dos rios, que animal a gente lembra que vive nas beiras de rios? No alto das árvores, que animais? Então, vamos lá, coloquei aqui para vocês, ó. Na mata, nós temos a onça que vive na mata. Nos rios, nas beiras dos rios, nós temos o jacaré. E nas árvores, nós temos as aves que vivem nas árvores. Então, aqui na letra C, você vai escrever isso daqui. Mata, tracinho, onça. Rio, tracinho, jacaré. E árvores, tracinho, aves, que são os animais e seus ambientes que eles vivem. Certo? E essa foi a atividade de ciências.